tens dificuldade na criação do copy do conteúdo relevante das tuas publicações, então na aula de hoje vou-te explicar, vou-te apresentar duas técnicas de copywriting que te vão auxiliar nessa criação de conteúdos. Vou falar da técnica AIDA e da técnica do Golden Content. E qual é a importância de que a criação do conteúdo, do copywriting através destas técnicas te vão auxiliar enquanto empreendedor digital. Fundamentos do copywriting para empreendedores digitais. Então, qual é aqui a importância do copywriting no marketing digital e principalmente na criação dos teus conteúdos? Então, quando tu crias um copywriting que é eficaz, ele vai capturar rapidamente e mais facilmente a atenção do público-alvo, e é isso que se pretende. E então, assim, tu já estás a conseguir diferenciar-te no meio competitivo. Agora, é importante tu criares um conteúdo que seja específico, que seja alinhado e coerente com os interesses do teu público para poderes obter os melhores resultados. Então, com a utilização destas duas técnicas, tu vais conseguir atrair um público mais qualificado, vais ter mais autoridade, ou seja, vais conseguir criar mais autoridade e, lá está, ter menos concorrência porque vais ter mais qualidade no teu conteúdo. Então, quando tu crias um conteúdo que é muito generalizado, este pode gerar realmente tráfego, podes ter muitas visualizações, muitos gostos por aí afora, mas não o suficiente para que realmente converta, ou seja, para que o teu público compre os teus produtos e os teus serviços. E é isso aquilo que tu pretendes. Com a criação de um copywriting alinhado, portanto, bem estruturado, tu consegues então transmitir valor, portanto, vais comunicar de forma clara os benefícios e os valores do teu produto ao teu consumidor, ao teu cliente. Vais conseguir também converter os clientes, porque vais utilizar textos que são mais persuasivos e que transformam, lá está, os tais visitantes em clientes, que é o que se pretende, e vai então aumentar a taxa de conversão. Isto acaba depois por, no caso de tu fizeres publicidade paga, o ROI, ou seja, o Return on Investment, também vai ser benéfico, ou seja, tu vais ter um melhor retorno sobre o teu investimento, porque não vais estar apenas a criar conteúdos, a investir na publicidade daqueles conteúdos, daquelas publicações, e depois não há o retorno, porque não há a conversão daqueles leads em vendas. Então, quando tu consegues criar aqui um copywriting eficaz, este retorno no investimento que tu fazes na publicidade acaba por ser muito melhor, e porque estás a converter. Então, qual é a diferença entre um copy estratégico e o conteúdo comum? Então, o conteúdo comum é aquele que tem o objetivo de informar, entreter o público, não tem nenhum foco direto na persuasão. Ou seja, é só mesmo para, olha, estamos aqui para entreter, é aquele conteúdo que nós fazemos mais para o story, ou, por exemplo, eu faço muito isso ao fim de semana, que não é propriamente assim um conteúdo muito didático, não é? Mas é apenas para partilhar um bocadinho da minha vida, dos meus interesses, uma coisa mais leve. Agora, o copy estratégico é aquele que usa uma psicologia, uma linguagem para motivar o público à ação e influenciar decisões, ou seja, é aquele conteúdo que tu vais criar por forma a criar interesse, por forma a criar uma ação, criar um estímulo, neste caso vai ser um estímulo externo, no teu público que o leva a uma ação, que queira saber mais, que compre, que interaja contigo. É um copy estratégico. Então, quais são os objetivos de uma comunicação persuasiva? Lá está, para criar o tal copy estratégico. Primeiro que tudo é captar a atenção. Nós vivemos numa sociedade em que agora a maior concorrência é a captação da atenção, ou seja, aquela pessoa, aquele criador de conteúdo, aquele profissional, aquele especialista que consiga captar mais a atenção é o que tem melhores resultados. É por isso que eu continuo sempre a dizer, quando vocês fazem publicações, que tenham atenção à imagem, ao conteúdo. A imagem, neste caso, e o vídeo é que vai chamar a atenção, e esta atenção é rapidíssima, são 3 segundos. Capta a atenção muito bem, a pessoa para, continua a ler, continua a ver, ou então passa à frente. Então, primeiro que tudo, é captar realmente a atenção. A comunicação eficaz tem que começar por captar a atenção do público para destacar aquela mensagem que é a principal. E depois, então, despertar o interesse. Primeiro captamos a atenção, ok? E agora tem que manter o interesse. Porque é que me interessa captar ali a atenção com uma imagem impactante e depois não desenvolver? A pessoa rapidamente acaba por perder o interesse naquilo que está ali a ver. Depois tem que incitar o desejo, então tem que a pessoa
depois de ter aquele interesse já estimulado, não é? A pessoa, isto realmente fazia falta na minha vida, eu precisava de uma coisa destas, eu gostava de ter isto, eu gostava de saber mais. Então é aqui o desejo. E depois então a ação, que é levar o público a agir. E então, como é que podemos usar isto que acabei de dizer? É através da aplicação da técnica AIDA. E a técnica AIDA significa atenção, interesse, desejo e atenção. Como vês, lá está, é a estrutura daquilo que eu acabei de dizer. Então, lá está, vamos começar por captar a atenção. A primeira etapa, então, é captar a atenção do público para o interesse do conteúdo apresentado. Tem que ser algo impactante. Depois tem que gerar o interesse. E então aqui é crucial despertar o interesse para o conteúdo ou para o produto ou para o serviço que tu estás a oferecer. Não é só captar a atenção, a seguir tens que manter o interesse e criar o desejo. E então, o criar o desejo é estimular aquele desejo pelo produto. E como é que vais fazendo isso? Mostrando os benefícios claros, mostrando como o teu produto ou o teu serviço vai resolver a dor do teu cliente, vai satisfazer a necessidade dele. E então, no final, incentiva a ação, que aí vais incentivar então o teu público a realizar uma ação, como por exemplo comprar ou inscrever-se, mas lá está, isto segue tudo uma sequência, não é colocares ali uma imagem e logo compra aqui, não é? Subscreve aqui. Não, tens que criar aquela envolvência. Como é que podes utilizar cada etapa na criação de conteúdos? Primeiro, vais então criar um título impactante, lá está, um título forte, que é para captar a atenção imediata. E aqui, quando eu falo do título, falo também da imagem. Mesmo que tu faças um vídeo, tu podes escolher a capa para o teu vídeo, para o teu Reels. Então, escolhe uma capa com um título impactante e com uma boa imagem, uma imagem que chame logo a atenção. Depois tens que colocar informações relevantes, pões informações úteis para manter o interesse, não é? Não basta só chamar a atenção, tens que saber o que é que realmente vai despertar ali o interesse e depois fazes a apresentação dos benefícios claros, ou seja, quais são as vantagens claras para despertar ali aquele interesse, para desejar que a pessoa tenha aquele produto ou aquele serviço. E depois, então, a chamada direta e objetiva para a ação, para o próximo passo. Não pode ser assim algo que a pessoa fica na dúvida o que é que vai fazer a seguir. Olha, gostei, chamou-me a atenção, interessou-me, desejo, mas eu agora o que é que eu vou fazer? Portanto, tens que colocar isto. Aqui, em relação aos benefícios claros e em relação, por exemplo, às informações relevantes, principalmente em relação às informações relevantes, pode-se usar aquela ferramenta que já falei anteriormente, que é o Answer the Public. Faço aqui umas aspas. Caso ainda não viste o vídeo sobre a criação de conteúdo relevante, aconselho-te a ver, porque acaba por estar aqui relacionado. Então, para criares o conteúdo relevante, tens que usar algumas ferramentas. Podes usar o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, podes usar o Answer the Public, para saber quais são os interesses sobre aquele tema do teu público. Então, depois isto também já se torna mais fácil aplicar esta técnica. Vou então dar aqui um exemplo da aplicação da fórmula AIDA. E neste caso aqui é um exemplo dos shampoos sólidos. Shampoos sólidos não é algo que ainda as pessoas usem muito, não é? E então aqui começa com um título impactante. Obviamente teríamos que trabalhar aqui também a parte da imagem, mas falando aqui no título impactante, porque deves mudar para shampoos sólidos? Ora, quem não usa shampoos sólidos vai pensar, mas eu já ouvi realmente falar disto, mas o que é isto em concreto? Então, porquê que deves mudar? E a pessoa diz, porquê que devo mudar? Porquê que falam nisto? Então, vou despertar o interesse. E aqui vou especificar, vou explicar o porquê. O que é o shampoo sólido? É um shampoo muito concentrado, por ser sólido, é mais concentrado do que os outros shampoos líquidos, logo vais usar menos por aplicação, logo vai durar mais, e então dá para 100 lavagens. E considera isto, aqui vou pôr a pessoa a pensar. Quando compras shampoo líquido, estás essencialmente em comprar água com um agente de limpeza. E a pessoa fica a pensar, pá, realmente é verdade, aquilo parece que não dura nada, não é? E aqui também, para aquelas pessoas, ou se o teu público é aquelas pessoas que são preocupadas com o meio ambiente, ou se tu próprio também promoves cuidado com o meio ambiente, aqui também já está a chamar a atenção, olha, realmente isto é muito melhor em termos ambientais, não é? E aquelas que são mais voltadas para a economia, não é? Olha, isto realmente poupa mais. Então, depois que já despertaste aqui o interesse, porque já deste esta informação, vais despertar o desejo. Então dizes, mais de 1000 pessoas já compraram. Ou então colocas só há 5 disponíveis. Está a vender rápido. E aqui este desejo é com, mexendo ali no gatilho da escassez. Ou seja,
Quando nós temos aquela sensação de que vai acabar, ou então do fome, de que toda a gente usa e tu ainda não estás a usar, isto cria aquele estímulo no teu cliente e então, eu não quero ficar de fora, eu também quero ter, eu quero comprar já antes que acabe. Então, isto também são técnicas que são utilizadas. E no fim, então, o call to action e o próprio link para fazer a compra. E aqui o link pode ser para o teu site, pode ser para te enviar uma mensagem, pode ser para o WhatsApp, aqui tu vais escolher. Tem é que ter realmente ali onde a pessoa rapidamente possa comprar. Agora, vou falar do Golden Content, e o que é esta técnica? Então, esta técnica passa aqui por três fases. Primeiro que tudo, vamos escolher as linhas narrativas eficazes. Então, tem que ser aqui linhas que ressoem com a tua audiência. Portanto, aqui escolher aquelas que conectam emocionalmente com o público é fundamental. Então, tu, melhor do que ninguém, tens que conhecer o que é que vai ressoar no teu público. Qual é o problema que eles procuram mais, a solução. Então, pode ser o problema em si, o desejo, a crença, polémica, curiosidade e histórias. Depois de tu escolheres uma linha narrativa, ou seja, vou falar sobre uma destas áreas, vais escolher uma das 8 forças universais da vida. Então, quais são essas 8 forças universais? Tens o sobreviver, poupar tempo, poupar energia, ter status, suprimir necessidades básicas, fugir do perigo ou da dor, fugir da perda, amar e ser amado. Isto são tudo consideradas forças universais que influenciam as histórias e as emoções humanas. Ou seja, qualquer coisa que tu fales sobre isto, sobre uma destas forças universais, que é aquilo que move, não é? Já estás a direcionar a tua comunicação. Depois, o que é que tu tens que fazer? Tu escolhes uma linha narrativa, ou seja, tu escolhes aqui uma destas linhas, ou seja, olha, o meu copywriting vai ser aqui sobre uma crença, vou falar sobre uma crença, ou então vou falar sobre uma curiosidade. E depois vais escolher então uma das 8 forças da vida associadas a essa curiosidade. Olha, por exemplo, vou poupar tempo. Depois vais então incorporar uma destas forças com uma linha narrativa, tornando o conteúdo mais significativo, envolvente e motivador para o teu público-alvo. Então, tu vais escolher, como eu disse, a crença, que é a linha narrativa, e a força universal da vida vai ser o poupar tempo. Já escolhi aqui duas coisas. E agora o que é que eu vou fazer com isto? Vou então criar um copy e vou seguir esta estrutura para criar esse copy. Vai ser provocação, inimigo comum, solução e CTA, ou seja, o call to action. Esta é a estrutura da técnica do Golden Content. E então, como é que isto se faz? Então, primeiro vais realmente criar aquela provocação, que é o que vai despertar a curiosidade, é aquilo que vai captar a atenção do teu público. Depois, também tens que fazer a parte de criar o interesse, com o restante conteúdo apresentado, lá está que vai estar em linha com aquelas 8 situações universais, não é? Neste caso, nós escolhemos o poupar tempo. E capturar a atenção no início é essencial para manter o público, já sabes, tens que ter uma boa forma de captar a atenção. Então, vais identificar depois o problema, reconhecer o problema e aqui tem que ser um problema comum, que é o que vai criar a empatia. Por exemplo, aqui eu vou trabalhar a crença e em relação ao poupar tempo. Então, tem que ser algo aqui nesta linha para criar empatia. Olha, tens falta de tempo porque à frente já vos vou mostrar um exemplo, vai ficar mais fácil. Depois, então, de criar a empatia, que é necessária, isto aqui é muito importante, tu conseguires criar a empatia, porque cria aquela conexão emocional e a pessoa continua à procura de soluções, não é? Realmente isto faz sentido, eu identifico-me com isto. Então, a pessoa já está pronta para conhecer qual é a solução, qual é a tua solução. E aí tu fazes a introdução clara da solução para o teu público, em que vais destacar os principais benefícios do teu produto ou do teu serviço. Não te esqueças realmente de evidenciar esses benefícios e lá está, criar valor. O que é que vai diferir? O que é que vai contribuir para a solução do problema? O teu produto ou serviço. Isto é muito importante também definires. E depois, então, a chamada para a atenção, que é o que vai converter. Então, aqui tem que ser clara, tem que orientar, a pessoa não pode ficar com dúvida o que é que tem que fazer a seguir. E, por exemplo, tipos que tu podes criar, tipos de CTAs. Comprar, inscrever-se, contactar, tu agora vais escolher, mas tem que haver aqui uma ação,
porque não faz sentido tu estás a criar um conteúdo bom, conteúdo Prime, para depois não haver ali um desfecho. Isto não vai te converter em nada. Então aqui está um exemplo prático do Golden Content. Neste caso aqui, a linha da narrativa escolhida foi um problema. E a força de vida, o poupar tempo. Olha, há bocado eu falei na crença, mas pronto, então aqui é o problema, que é o poupar tempo. Todos nós temos este problema. Eu quero é poupar tempo. Parece que o dia, das 24 horas do dia não me chegam. Então eu preciso de tempo. Então aqui o que vai disputar é o poupar tempo. Qual é a provocação que foi usada? A tua nutrição não falha por falta de vontade. Falha porque te rouba tempo. Então já perceberam que aqui eu escolhi um exemplo associado a um nutricionista. Então, eu sei que o meu público, um dos principais problemas que tem, ou das dores que sente, é realmente não ter tempo para ter uma alimentação cuidada e depois, obviamente, não tem os resultados que pretende. Então, eu toquei aqui num problema do meu público, porque o conheço, e chamei-lhe a atenção. Olha, escuta, a tua nutrição não falha por falta de vontade, é porque tu não tens tempo para ter cuidado com a tua nutrição. E a pessoa que lê isto chama a atenção, realmente, olha, espera, isto chama-me a atenção. Então agora eu vou dar continuidade. Usando a técnica do Golden Content, a seguir vem um inimigo comum. O vilão, as dietas perfeitas que exigem 1 hora por dia, listas de 27 ingredientes, o tudo ou nada, snacks ultraprocessados. Então, o que aqui está? Confusão, decisão lenta, fome rápida. Pronto, é que é o inimigo comum e a pessoa continua interessada. Realmente, é verdade. É isto, eu não consigo, é muitos ingredientes, coisas muito complicadas, tenho que preparar aqui as minhas dietas todas. Olha, acabo por comer aqui um snack qualquer. Pronto. E a seguir, então, a solução, que é mostras os benefícios, mostras o teu produto ou o teu serviço. Então, queres uma performance sem novela? Implementa o sistema 15 minutos. Regra do prato: 50% verdes, 30% proteína, 20% gordura boa. Ok, se eu colocar só isto, era bom, era suficiente? Não, porque isto, regras, as pessoas já todas sabem. Então eu tenho que dar aqui alternativas. Então dou aqui um exemplo, 3 exemplos, do wrap, da tigela, do iogurte, um kit SOS na mala com frutos secos, pronto. Então, micro hábitos, gatilho, café da manhã, preparar o snack, chegar a casa, água, fruta, pronto. Eu aqui estou-lhe a dar já alternativas, ou seja, estou-lhe a explicar como é que pode fazer e estou-lhe também a dar aqui já soluções. A pessoa pensa, realmente posso experimentar fazer isto, não é? Então ela já tem aquele desejo e finalizo com o CTA, ou seja, com o Call to Action. Então, queres o template de 15 minutos com uma lista de compras e 7 combos extra? Comenta tempo e guarda este post para usar já. Partilha com quem vive em modo correria, mas quer comer o melhor. E aqui tens uma publicação, um copy, um conteúdo criado com a técnica do Golden Content. Ou seja, tu usaste um conteúdo relevante, mas está bem estruturado. Ok? Tu aqui criaste um conteúdo estratégico. Dicas então para aplicar as técnicas AIDA e o Golden Content. Não te esqueças então de que tens que sempre que adaptar a linguagem usada para refletir o vocabulário que é compreendido por o teu público, não uses termos determinados técnicos ou termos expressões que a pessoa não está habituada a utilizar. Isto porquê? Porque é importante para tu conseguires criar aqui o tom e o estilo, ou seja, da comunicação, tem que ressoar com as emoções das pessoas e com o teu público. Imagina, tu estás a falar, o teu público é bastante mais jovem. Então, tenta usar aquelas expressões que os jovens mais usam, não é? Agora, se o teu público já é um público mais maduro, não vais usar muito jargão, não é? Não vais usar aquela linguagem mais informal. Tu tens sempre que adaptar e para isso tens que conhecer muito bem o teu público. Utiliza uma abordagem personalizada, então aqui, conforme o público que tu tens, experimenta diferentes técnicas, diferentes estratégias, diferentes linhas. Usa uma vez a AIDA, outra vez o Golden Content, mesmo no Golden Content escolhe linhas de narrativa diferentes para não ser sempre do mesmo. Aqui a pesquisa do público-alvo já sabes que é muito importante e podes usar já aquelas ferramentas que te indiquei na outra aula. Faz o planeamento da mensagem, ou seja, testa ali aquelas técnicas como eu te disse e depois então é que faz o texto final, ok? Não faças logo o primeiro, olha, está feito, está a correr. Não, tira tempo para planear. Podes demorar um pouco mais de tempo agora numa fase inicial, mas depois torna-se mais simples tu conseguires fazer essa criação. Quais são então os erros comuns e como é que os podes evitar? Falta de foco no público, ou seja, tu não conheces o teu público. Quando não conheces o teu público, tu podes até estar a utilizar estas técnicas,
mas não está a ter efeito, porque não está a ressoar no teu público, eles não têm interesse. E também as chamadas de ação pouco claras, em que estão aqui as mensagens que são aqueles CTAs que são vagas, a pessoa não compreende. Olha, por exemplo, escolhes, comenta aqui com a palavra quero. Ok, é simples. Mas imagina que tu escolhes uma palavra que é difícil de escrever ou que não é uma palavra tão comum, as pessoas ficam se calhar ali com alguma dificuldade. Ou então carrega aqui, depois carrega ali, depois. Não, tenta simplificar. Sabes que muitas vezes neste tipo de conteúdo as compras são por impulso, é aquela emocional, tu conseguiste estabelecer aquela situação emocional. Então, para isso, tens que simplificar. Quanto mais complicas, vais perdendo essa conexão. Então, em conclusão, o método AIDA estrutura o conteúdo para atrair a atenção, criar interesse, despertar o desejo e motivar a ação eficazmente, e o Golden Content é para aprimorar a qualidade do texto, tornando mais relevante, envolvente e capaz de converter os leitores, o teu público, em clientes. Agora, tens é que realmente fazer, praticar e ver o que é que realmente funciona para ti, porque quando tu usas estas estratégias de conteúdo, de copywriting, estás então a desenvolver ali mais conexão e melhores resultados para o teu negócio digital. Então, espero que esta aula tenha-te sido útil. Convido-te agora a testar estas técnicas, a aplicar e implementar no teu negócio e depois comenta aqui os teus resultados. Até à próxima aula.